Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando aqui da parte que o velho roubou a vitalidade do subordinado dele, o Tong. Então o Tong cai sorrindo já fora de si. E o velho diz para ele esperar um pouco ali que depois ele volta para buscar o Tong. Então a cena corta para um salão e de repente um zumbi começa a correr e vai vindo uma coisa bem atrás do zumbi. Então uma mesa gigante cai em cima da cabeça do zumbi, e o Yanshen fala que dessa vez ele marcou 100 pontos com esse arremesso, e logo atrás dele vai vindo outro zumbi, mas algo vai voando na direção desse zumbi, e cai dentro da boca dele, parece que é uma runa, e foi a Limpan que jogou, e ela começa a conjurar um feitiço de fogo. Então o zumbi começa a pegar fogo do lado do Yanshen, e o Yanshen fala que a Limpan é bem rápida, e ela pergunta se ele tá bem, e o Yanshen já manda a Limpan tomar conta da Xianlin, e a Limpan pergunta quem é ela, e o Yanshen fala que é a amiga zumbi dele e fala pra Limpan cuidar dos ferimentos dela. E a Limpan fica indignada perguntando se ele quer que ela cure um zumbi. Então algo começa a gritar atrás deles. E são dois zumbis que apareceram ali de repente. E o Yanshen diz que não há tempo pra explicar, que é pra Limpan levar a Xianlin embora rapidamente. E ela diz pro Yanshen tomar cuidado. E ela fala que não consegue entrar em contato com o mestre de Zi. E diz que o Yanshen vai ter que ajudar ela a encontrar ele depois. E o Yanshen todo confiante diz que vai fazer isso pra ela. E o Yanshen fala que aqueles zumbis são atraídos pelo sangue da Xianlin, e ele começa a colocar um pouco no rosto dele, e os zumbis já ficam exaltados e vai correndo na direção dele. Eles ficam desesperados para poder pegar o sangue da Xianlin, e o Yanshen fala para eles irem para cima, e uma cacetada de zumbi vai para cima dele, e ele fala que nenhum daqueles zumbis vai sair dali vivo, e de repente algo começa a acontecer do lado de fora do prédio, ou as nuvens de tempestade vai se formando em cima dele, e cai um raio bem em cima do prédio, e no impacto do raio, as janelas começam a quebrar, e o Yanshen fica se perguntando o que está acontecendo, e a Limpan já está do lado de fora olhando para aquilo, e ela se pergunta se aquilo é o feitiço de convocação imortal da seita Maoshan, e o pessoal em volta fica se perguntando o que é isso, e a mulher pergunta se esse é o fim do mundo, e parece que é o velho que está lá em cima usando essa magia, e ele começa a invocar o feitiço dele falando algumas palavras, então ele finaliza a técnica dele falando algumas coisas, e um raio acaba caindo em cima dele. E a cena volta pro Yanshen lá dentro do prédio, e ele pergunta pra Limpan o que tá acontecendo lá fora, e ela diz que parece que é um ciclo de convocação imortal, e que é uma das técnicas do clã daquele velho. E o Yanshen pergunta o que ela quer dizer com convocação imortal, se o velho tá tentando reencarnar o Buda ou alguma coisa do tipo, e ela fala pra ele deixar de ser bobo, que apesar de ter esse nome de convocação imortal, na verdade é uma técnica dos taoístas, que reúne as forças elementais e injeta uma grande quantidade no próprio corpo, e assim aumentando o poder da pessoa. E ela diz que é muito perigoso ficar ali no prédio, que é pra ele sair imediatamente, provavelmente aquele prédio vai ser destruído. E o Yanshen diz que não é de admirar, já que aquelas pessoas estão em pânico agora. Mas ele diz que isso não assusta ele, e fala que aquele velho provavelmente não vai conseguir lidar com essa quantidade de poder, já que o corpo dele já tá quase morto. Então a explosão acontece em cima dele, e ele diz que mesmo que se quisesse, não conseguiria sair dali agora. E foi o velho que causou aquela explosão, e ele aparece bem na frente do Yanshen, e o velho diz que pensou que alguém tinha chamado o nome dele, e o Yanshen diz que foi ele que chamou o velho para a morte dele. Então o Yanshen começa a caminhar, e ele dá um pulo para cima do velho, e o velho usa uma técnica chamada Fogo do Sul, e o Yanshen é pego de surpresa por essa técnica, mas ele consegue se afastar a tempo do fogo pegar nele, mas o dragão de fogo começa a ir na direção dele, e então o Yanshen pula bem alto, e então ele segura no lustre que estava em cima dele, e ele consegue se esquivar do dragão a tempo e diz que essa foi por pouco. E então ele pula pra cima do velho dizendo que vai acabar com ele. E o velho diz que o Yanshen é muito ingênuo. E a habilidade de fogo do velho começa a voltar na direção do Yanshen. E o fogo acaba pegando ele. E então o Yanshen cai no chão cercado por aquela chama. E o velho diz que o corpo da alma de sangue do Yanshen é muito bom. E que se isso não fosse uma emergência ele não gostaria de acabar com o Yanshen. E diz que agora tem que cuidar de um outro assunto e diz pro Yanshen ficar parado ali. E o corpo do Yanshen começa a ser tomado pela chama, e ele grita bem alto, e o velho começa a usar uma técnica de controle, e depois dele usar uma técnica, a marca aparece bem na testa do zumbi, parece que ele conseguiu aquela técnica secreta do pai da Yelin, e ele diz que o Dakai pensou que ele poderia perder os zumbis dele dando uma técnica falsa, e que o Dakai acabou subestimando o mestre dele, e que tudo que ele teve que fazer foi lançar o feitiço que o Dakai deu, só que ao contrário, e assim ele conseguiria controlar aqueles zumbis. Pelo que eu entendi, o Dakai guardou a técnica secreta na mente da Yelin, só que aquela técnica estava ao contrário, então ele só teve que inverter a técnica. Então Yanshen encosta de junto do velho, e ele pergunta se o velho já riu o suficiente, e o velho fica surpreso por Yanshen ainda estar vivo, e fica se perguntando como isso é possível, já que ele foi atingido pelo fogo do sul,
e ele começa a usar uma magia para dissipar o fogo, e o Yanshen diz que ele tem um corpo da alma de sangue, e que além disso ele bebeu o sangue da zumbi que tem mais de 1000 anos, e ainda ele teve a ajuda da Linpan para absorver a essência da energia Yin, e que também ele absorveu os gases da Xianlin, e que originalmente essas forças que ficavam no corpo dele deixavam o corpo dele bem desconfortável, mas que o fogo do sul que o velho usou nele acabou acelerando a fusão, e com isso o corpo dele se sente muito melhor agora, e o velho pensa que não esperava que o fogo do sul fosse ajudar o Yanshen com a energia Yin que estava no corpo dele, e que agora que nem o fogo do sul pode machucá-lo, ele teme que o Yanshen tenha evoluído para o lendário demônio zumbi, e o Yanshen rapidamente já vai dar uma enforcada no velho, e pergunta se ele tem algumas últimas palavras, e o velho pensa que ele é muito rápido, e então aquela mulher aparece e fala pro Yanshen parar, e o Yanshen começa a olhar para ela, e ela diz que finalmente encontrou o Yanshen novamente, e ela pergunta se esse é o amigo do Yanshen, e diz que ele estava gravemente ferido, e o Yanshen grita perguntando o que eles fizeram com o Dizzy, e o velho se pergunta como o Dizzy ainda tá vivo, e a mulher diz que ele só tá um suspiro de vida, mas que o animal de estimação dela deu um pouco de sangue pro Dizzy para que ele não morresse. Ela tá se referindo a esse zumbi azul. Agora como é que ela consegue controlar esse zumbi azul que eu não entendi? E o Yanshen pergunta como ela ousa alimentar o Dizzy com sangue de zumbi, e a mulher diz que só fez isso para salvar o Dizzy, e que não tem nada demais, já que se o Dizzy se transformar em um zumbi, ele vai poder viver para sempre. E ela pergunta pro Yanshen se agora eles têm um acordo. Ela fala pro Yanshen deixar o velho ir, que ela vai entregar o Dizzy pro Yanshen, e que talvez haja tempo para ele salvar o Dizzy para que ele não se transforme em um zumbi. E ela fala para ele decidir rápido, porque a qualquer momento o Dizzy vai virar um zumbi. E o Yanshen fala que aceita e joga o velho no chão. E ela diz que ele fez uma escolha inteligente, e que dessa forma todos vão se beneficiar, e o Yanshen vai pegar o Dizzy da mão do zumbi. E ela fala que se o Yanshen acabar com esse velho, os zumbis vão ficar fora de controle de novo, e que não importa o qual poderoso o Yanshen seja, ele com certeza não vai conseguir impedir que algum zumbi vá para a cidade, e que só basta um zumbi na cidade para causar um pânico enorme. E o Yanshen pergunta o que eles querem fazer com tantos zumbis, e a mulher fala para ele parar de perguntar e salvar o amigo dele, e o Yanshen fala pro Dizzy aguentar firme, e ele vai levando o Dizzy embora. Um tempo depois a Elin vai acordando, e ela começa a ver o Yanshen na frente dela perguntando se ela já acordou, e ela diz que finalmente conseguiu encontrar o Yanshen de novo, e a Linpan fala que é ela, não é o Yanshen, e pergunta se a Elin consegue escutar ela, e a Elin pergunta onde é que tá o Yanshen, e onde é que eles estão agora. Então a Linpan fala que acabou de resgatar ela da seita Maoshan, e que eles estão na mansão do Zongu, mas a respeito do Yanshen, algumas coisas aconteceram. Para salvar o mestre Dizzy, que estava prestes a se tornar um zumbi, ele teve que ir atrás de um arroz glutinoso para poder dispersar a toxina do zumbi do corpo do Dizzy, e só do Yanshen tocar nesse pó de arroz a mão dele começa a queimar, e enquanto vai colocando pó na boca do Dizzy, ele diz que isso dói demais, e fala que parece que esse pó de arroz glutinoso é letal para os zumbis, e ele vai jogando todo o pó em cima do Dizzy, e então o tempo se passa e ele continua cuidando do Dizzy, e ele senta no chão e fala pro Dizzy que isso é tudo que ele pode fazer no momento por ele, e que espera que a Linpan não tenha se enganado com esse pó de arroz. Então de repente ele começa a cair, e ele desmaia no chão de cansaço, e a cena volta pro quarto que a Linpan e a Elin tá, e a Linpan diz que aquele pó de arroz glutinoso é algo muito útil contra a neutralização dos zumbis, e não importa qual forte o zumbi seja, ele vai conseguir ser ferido pelo pó de arroz glutinoso. E aí Elin pergunta se então realmente o Yanshen é um zumbi, e só foi ela falar e o Yanshen aparece chamando ela, e ela fica ali em silêncio, e o Yanshen fala que finalmente a Bela Adormecida acordou, e os dois ficam se encarando, e o Yanshen pergunta por que ela tá com essa cara emburrada, se ele deve dinheiro pra ela ou algo assim, e a Linpan cochicha pro Yanshen dizendo que a Elin sabe que ele é um zumbi agora. Ah, então ela tá assim só por isso? E a Linpan fica surpresa dizendo que ele tá muito calmo, e então ele diz que de fato é um zumbi, e que só não disse pra ela antes porque não sabia como dizer isso, e que é um assunto bem complicado, e que se a Elin não conseguir aceitar ele e odiar ele por isso, ele vai entender, e diz que isso era bem complicado pra ele, mas ele fala pra ela descansar bem, que vai voltar quando ela quiser ver ele de novo. Então ele dá as costas e fala pra Linpan cuidar bem dela, e ele vai caminhando em direção à porta, mas então a Elin joga uma almofada na cabeça dele, e ela pula pra cima dele dizendo que ele é muito bobo, e ela abraça ele perguntando quem foi que deixou ele ir, e ela fica batendo nas costas dele falando por que ele não contou a verdade pra ela, que não precisava ele ficar enganando ela, então é claro que ela ficaria brava com isso. E o Yanshen fica sem saber o que falar, e enquanto chora ela diz que tá muito triste porque o Yanshen deixou ela presa naquele lugar insuportável com aquelas pessoas que estavam maltratando ela, e pergunta se o Yanshen sabe o quão assustada ela estava naquela situação, e o Yanshen diz que sente muito, e então a Linpan sai do quarto para deixar os dois sozinhos lá, e o Zon já estava indo em direção ao quarto, e ele chama a Linpan, e a Linpan pergunta como é que tá a ferida dele, e ele diz que não é nada grave, mas que ele tem algumas coisas para falar com o Yanshen e com ela,
E a Linpan diz que o Yanshen tá ocupado no momento e fala pro Zon-Woo conversar com ela primeiro. E o Zon-Woo diz que se trata da organização por trás da Seita do Sul e que informaram a ele que é uma organização estrangeira com um sistema enorme e extremamente complexo e que eles têm influência em mais de 12 países e que o negócio dessas pessoas inclui financiamento mineral e fornecimento de armas. E a cena corta para os três já reunidos na sala e a Linpan pergunta se essa organização financiou a Seita do Sul para criar esses zumbis com fins lucrativos. E Yanshen pergunta por que esses caras gostariam de ter zumbis e eles chegam à conclusão de que os ricos têm peculiaridades bem estranhas. E o Zon-Woo, ouvindo aquilo, fica sem saber o que dizer, já que ele também é rico. E Yanshen fala que não é isso que ele queria dizer, é que apenas um pequeno número de pessoas ricas tem essas peculiaridades estranhas, e não o Zon-Woo. E o Zon-Woo começa a rir meio sem graça e diz que ele não precisava explicar. Então a Linpan fala que o mais importante agora é encontrar essa organização do Sul e destruir esses zumbis. E o Zon-Woo fala que o pessoal dele já vasculhou toda a cidade, mas não encontrou nenhum traço dessa Seita do Sul. Então Yanshen diz que tem uma maneira de encontrar eles rapidamente, e a cena corta para um outro lugar, parece que tá tendo um ritual ali. E a Linpan pergunta se o Yanshen tem certeza de que quer fazer isso, porque isso pode ser muito perigoso. E o Yanshen diz que a Xianlin vai entender. E a Linpan diz que a Xianlin perdeu muito sangue, e que a essência de zumbi dela tá espalhada, e que se o Yanshen alimentar ela com o sangue dele, que contém a energia Yin extrema, essa será a forma mais rápida de recuperar a Xianlin. E ele diz que esse sangue foi originalmente ela que tinha dado pra ele naquela época, e que agora é a hora dele retribuir o favor. E a Linpan diz que o sangue de zumbi e a energia Yin extrema no corpo dele tem se refinado durante muito tempo, e que não se sabe que tipo de efeito secundário pode gerar ao alimentar ela com o sangue dele. E o Yanshen fala que talvez uma única gota de sangue possa fazer se recuperar completamente, e a Linpan fala que tá preocupada com a Xianlin. E o Yanshen fala que eles pelo menos têm que tentar, e a gota de sangue vai indo na direção da Xianlin, e cai bem dentro da boca dela, e de repente começa a sair uma flor da boca dela, e o Yanshen pergunta o que está acontecendo e diz que essa é a flor do submundo, e a Linpan diz que está criando raízes, e que a energia extremamente Yin contida no sangue do Yanshen reconheceu o corpo da Xianlin como a sua hospedeira, e que parece que o corpo da alma de sangue do Yanshen filtrou toda a energia maligna do corpo dela, e Yanshen pergunta se ele se tornou um honorável alquimista. Então começa a sair uma fumaça daquela flor, então de repente a flor desaparece, e parece que a Xianlin recuperou o poder dela, e Yanshen fica empolgado dizendo que conseguiu, mas de repente o caixão que a Xianlin tá explode, e ele protege a Linpan falando para ela tomar cuidado, e a cena corta para um outro lugar. Aquela mulher tá conversando com alguém no telefone, e diz pra pessoa que ela pegou o velho, e fugiu pela passagem no andar térreo do prédio, até uma casa no subúrbio, certificando-se de que ninguém estava seguindo ela, e diz que tá tudo correndo bem, que os zumbis estão obedecendo às ordens do velho. Então ela passa o telefone pro velho dizendo que o chefe quer falar com ele, e o velho vai pegando o telefone, e ele pergunta o que aquela pessoa quer, e a pessoa do telefone fala que o velho tá trabalhando duro, e que vai dar dinheiro para ele reconstruir a Seita Maoshan do Sul, e que é pro velho deixar a Fanfan se encarregar do resto. E o velho pergunta o que ele quer dizer com isso, e a pessoa no telefone fala que é pro velho entregar a técnica de controle dos zumbis, porque o acordo deles termina ali, e a Fanfan aponta a arma pro velho, e a Fanfan fala pra ele passar logo a técnica, que não é pra ele tornar isso mais difícil pra ela. E o velho fica bravo dizendo que aquelas pessoas são traidoras. E ele fala que mesmo se entregar a técnica, de qualquer forma eles não vão conseguir controlar os zumbis, sem mencionar que eles não vão conseguir melhorar os níveis dos zumbis. E a Fanfan pergunta o que ele quer dizer com isso. E o velho diz que o aprendiz dele, o Dakai, é muito inteligente, e que a Elin só tinha metade da técnica na mente dela, e que ainda por cima a técnica estava invertida, e que se você inverter você consegue controlar os zumbis, mas que para realizar os objetivos da pessoa do outro lado do telefone, isso não vai ser o suficiente, que os zumbis que eles têm no momento são alimentados pelo sangue da Xianlin, de modo que naturalmente eles são conectados a ela, e uma vez que o velho desfazer a técnica, imediatamente os zumbis perderão o controle, e eles correrão diretamente para Xianlin, e ele pergunta pro cara se ele vai ficar feliz se isso acontecer, e o cara do telefone fala que se for assim, eles devem continuar cooperando então, e a pessoa diz que vai continuar precisando da ajuda do velho, e que é pra Fanfan ficar ao lado dele e ajudar ele, e o velho diz que parece que ele entendeu a situação, e a Fanfan pergunta o que eles vão fazer agora, e o velho diz que primeiro tem que salvar esse lote de zumbis, e que para que isso aconteça eles vão ter que acabar com a Xianlin, cortando os laços do zumbi com ela, e a cena volta pro Yanshen e a Linpan, e eles se perguntam o que tá acontecendo ali, e então a Xianlin levanta daquele caixão, e o Yanshen diz que com certeza o método dele foi um sucesso, e fala pra Linpan elogiar ele, e ela começa a dar dedo pra ele. Então a Xianlin, com o bigodão no rosto, vira e olha pra eles perguntando o que aconteceu, e os dois ficam surpresos com o bigodão dela. Então os dois começam a cochichar, e o Yanshen pergunta se ele tá vendo coisa, se ela realmente tá com a barba, e a Linpan diz que ele não tá louco, que a Xianlin realmente tá com barba,
e os dois ficam olhando pra ela. Então o Yanxen começa a chorar, dizendo que na verdade esse tempo todo a Xianlin era um homem. E a Xianlin pergunta o que ele tá dizendo com ela ser homem e dá uma pancada nele. E o Yanxen fala que conhece ela há muito tempo e que não esperava que ela fosse um velho usando roupa de mulher. E a Xianlin brava pergunta se ele tá querendo morrer. Então os dois começam a brigar e a Xianlin diz que vai quebrar a boca dele. E ele diz que não tem medo dela. E a Linpan diz que tudo isso deve ser um mal entendido. E o Yanxen, enquanto briga com a Xianlin, pergunta pra Linpan se ela não viu que a Xianlin tá com barba, como isso pode ser um mal entendido. E a Xianlin pergunta por que ele tá caçando briga logo de manhã. E ele diz que se ela não acredita, então vai mostrar pra ela. E enquanto a Xianlin olha pra ela no celular, o Yanxen diz que a aparência dela mudou de forma muito anormal. E ela pega pelo cabelo do Yanxen e pergunta o que ele fez com ela. E então ela joga ele na parede falando pra ele devolver a beleza dela de volta. E ela começa a chorar perguntando como é que ela vai sair na rua agora. E a Linpan fala pra ela não ficar triste, que deve haver alguma cura pra isso. E diz que provavelmente a razão por trás disso é o corpo da alma de sangue do Yanxen, que há rumores de que o corpo da alma de sangue seja indestrutível, mas que não possui atributos únicos, e que o Zizi tinha ajudado ele a fazer a fusão com o Yin extremo no corpo dele, e tendo com base o cultivo taoísta, e como resultado o corpo da alma de sangue ficou mais rígido, por isso que o sangue do Yanxen contém o poder do sol, que também fez ela absorver as características de um homem, e a Xianlin começa a chorar dizendo que o Yanxen deveria ter deixado ela morrer ao invés de fazer isso com ela. Um tempo depois o Yanxen tá no banheiro, e ele se pergunta por que a Xianlin trata ele assim mesmo depois dele ter salvado ela. E ele fala pra Xianlin que isso é só uma barba, então é só raspar e já era. E ele vai se aproximando dela falando pra ela não se mover. E ela fala que se ele machucar o rosto dela, ela vai acabar com ele. E Yanxen diz pra ela não se preocupar enquanto vai tirando a barba do rosto dela. E ele fica bem concentrado enquanto faz isso. E a Xianlin fica encarando ele com a cara bem fofa. E Yanxen diz que é a primeira vez que olha pra ela com tanto cuidado e diz que a pele dela é muito boa. E ela pergunta por que ele tem que ficar falando essas coisas. Então ele diz que tem uma curiosidade e pergunta se ela não tem vontade de namorar e se apaixonar por alguém. E ela toda envergonhada pergunta que bobagem é essa que ele tá falando. Então ela chuta ele e diz que ele é um sem vergonha. E o Yanxen acaba perdendo o equilíbrio e ele começa a cair de costa. E a Xianlin fica surpresa porque não achou que isso fosse acontecer. Então ela vai correndo para tentar pegar o Yanxen e ela agarra no braço dele. E então ela puxa ele pra cima dela. Então é isso aqui que acontece. E ele diz que aquele lugar ali, ao contrário das expectativas dele, é bem duro. E ela fica brava depois que ele fala isso e vai pra bater nele. Só que bem na hora ele chega e pergunta o que ele tá fazendo ali. E o Yanxen fica surpreso porque não achou que ela fosse aparecer ali do nada. E aí ele pergunta o que o Yanxen tá fazendo sozinho ali com outra mulher. E ele diz que é pra ela esperar um pouco que ele vai explicar. E a Xianlin, pra botar mais fogo na lenha e piorar a situação, diz que um homem e uma mulher sozinhos no quarto, o que mais poderia ser? E aí ele pergunta se o que ela disse é verdade. E o Yanxen desesperado diz que não, que o que ela tá falando é bobagem. E ele diz pra Xianlin não piorar a situação. E diz que é um mal entendido, que ele só tava fazendo a barba. E depois dele dizer isso, a Xianlin começa a pensar que ele tava barbeando alguma outra coisa. Então ela sai correndo e diz que ele é um sem vergonha. E o Yanxen fala pra ela se acalmar, que ele só tava fazendo a barba e no que ela tá pensando. E a Xianlin fica com a carinha dela de aprontona. E ela pega no ombro do Yanxen e diz pra ele esperar. E pergunta o que o Yanxen quis dizer com as almofadas dela ser duro. E o Yanxen, morrendo de medo, diz que não é isso que ele queria dizer. E então o tempo se passa, e a Yelin tá do lado de fora chutando uma árvore, dizendo que vai acabar com o Yanxen. E o Yanxen vai correndo na direção dela, e ele fala que ela ainda não se recuperou bem, e diz pra ela voltar com ele pra poder descansar melhor. E a Yelin diz pra ele não se preocupar, que ela não quer ver ele mais. E o Yanxen diz pra ela esperar um pouco, porque que ela tá agindo desse jeito. E ela começa a ficar um pouco nervosa. E o Yanxen pergunta pra ela por que ela se preocupa tanto quando ele tem contatos com outra garota. E ela diz que não se importa e manda ele embora. Então ele pergunta se ela tá com ciúme. E ela diz que não, que nunca gostaria de um safado fedorento como ele. E ele pergunta então qual é o problema. E ela fica meio sem saber o que dizer. Mas então a senhora Shu aparece chamando por ela. E aí Yelin fica surpresa de ver a mãe dela ali na casa do Zhong-Wu. Então ela vai abraçar a mãe falando que tava com muita saudade dela. E a senhora Shu diz que tá muito feliz por ela estar bem. Então o Yanxen pensa que isso é muito comovente. E que depois dela ter sofrido tanto, é bom ter alguém por perto para consolar ela. E ele começa a lembrar da infância dele, porque o pessoal fazia bullying com ele por ele não ter pai nem mãe. E ele caído no chão fala pros caras que sim, ele tem pai, mas ele não conhece os pais dele. Então ele morde a perna de um cara, e o cara começa a gritar de dor falando que o Yanxen mordeu a perna dele. Então ele sai correndo dizendo que o Yanxen é selvagem, e por isso ele não tem pai. E o Yanxen fica chorando, perguntando cadê os pais dele. E a cena volta pro momento presente, ele começa a chorar vendo a Yelin e a senhora Shu ali. E as duas ficam olhando pra ele, e ele diz que não é nada, apenas algo entrou no olho dele. E a Yelin diz pra mãe que tem que falar algo relacionado ao pai dela. E o Zhong fala que depois de um tempo delas ficarem sem se ver, elas provavelmente têm muito o que conversar, então fala pra elas entrar na casa dele.
E a senhorita Shu agradece por eles terem salvado a Yelin e diz que com certeza vai retribuir o Zong-Wu. E o Zong-Wu diz para não se preocupar com isso. E ele pergunta se o Yanshen tá bem, e ele diz que tá bem e pergunta se tem alguma notícia sobre a seita do sul. E o Zong-Wu diz que não, mas encontrou algo interessante, que o dono do edifício onde a seita do sul estava é uma pessoa que eles nunca escutaram o nome antes, então eles investigaram aquela pessoa e diz que não esperava encontrar um nome familiar nas informações de transferências bancárias. E o Yanshen pergunta quem é, e o Zong-Wu diz que é o Liu Shen, aquele cara lá do início. E o Yanshen fica surpreso com isso, e a cena corta pro velho e a Fanfan, e ela pergunta se o velho tem certeza de que o Dizzy tá vivo, e o velho diz que não vai saber se ele não tentar. Então o zumbi azul começa a colocar o sangue dele no pote, e o velho fala que contanto que a identidade do Dizzy não seja destruída, o sangue negro no corpo dele pode estar ligado a este espantalho, e ele joga o sangue em cima do selo no espantalho, e diz que a partir daquele momento ele vai conseguir controlar o corpo do Dizzy de forma remota. E a cena corta para a senhora Shu, e ela se questiona se a morte do Dakai foi então para proteger elas, e aí Yelin diz que é isso mesmo, que aquele velho da seita tinha falado isso para ela, e a senhora Shu diz que não pode acreditar que o Dakai tá morto, e ela diz indignada como um homem de família que ama muito a sua esposa e a sua filha poderia morrer assim. E aí Yelin diz que a mãe dela procura o pai por tantos anos e ainda não teve notícias dele, e a senhora Shu fica brava e diz e daí, que pelo fato dela não ter encontrado o corpo dele, provavelmente ele ainda tá vivo, e ela diz que não se importa com o que os outros dizem, e ela pensa que o Dakai deve estar esperando ela em algum lugar nesse mundo, e que ele nunca abandonaria ela, e aí Yelin pensa que claramente a mãe sabe que ele morreu, mas que ela não quer acreditar nisso, em vez disso ela fica se enganando com mentiras, e se pergunta como as pessoas podem ser tão complicadas assim. E a senhora Shu fala para ela esquecer esse assunto, que eles não vão mais falar sobre isso, e diz para ela ir tomar banho que elas vão voltar para casa, e aí Yelin diz que tá tudo bem, que ela vai fazer isso, e então o Zong-Wu entra na sala e diz que sente muito, mas isso vai ser muito perigoso para elas voltarem agora, e que antes ela precisa se livrar do traidor que cerca ela. E a senhora Shu pergunta que traidor, e Yanshen diz que o Zong-Wu descobriu que o diretor-geral, o Liu Shen, tem contatos com o financiamento da seita do sul, e a senhora Shu fica surpresa porque o Liu Shen faria isso, e ela diz que isso é impossível, que o Liu Shen tem trabalhado com ela durante muitos anos e sempre foi leal, e o Zong-Wu diz que a notícia do sequestro da filha dela já foi exposto, fazendo com que os preços das ações da empresa da senhora Shu despencassem e perdesse bilhões, e isso permite que a empresa dela revenda alguns ativos para poder estabilizar o financiamento, e o comprador desses ativos foi o Liu Shen, e ele vendeu as ações a um terceiro e ganhou milhares de milhões. Agora o Liu Shen está mais rico do que a senhora Shu, e ela fica olhando para aquilo sem acreditar que o Liu Shen faria isso. E então a cena corta para um corredor, e a Yelin pergunta para o Yanshen o que a mãe dela e o Zong-Wu estão conversando lá dentro, e o Yanshen diz que provavelmente são os segredos comerciais. E a Yelin fala que depois do pai dela desaparecer, a mãe dela tomou conta da empresa, e a mãe dela decidiu que o Liu Shen seria um sócio dela, mas que nunca pensaria que ele trairia a mãe dela. E Yanshen diz para ela não se preocupar, que vai acabar com ele dessa vez. E a Yelin pergunta se o Yanshen não vai trair ela, e Yanshen diz que claro que ele não faria isso, e que mesmo que o mundo inteiro traia ela, ele sempre vai continuar do lado dela. E a Yelin fala para ele prometer de dedinho então, e Yanshen fica olhando para ela, então ele diz que promete, e a cena corta para um quarto onde a Limpan tá olhando o Dizzy, então de repente algo começa a acontecer com o corpo do Dizzy, então ele acorda e parece que ele tá sendo controlado pelo aquele velho,